Quantos estão ansiosos para ouvir a palavra do Senhor? O tema da nossa mensagem hoje é: Deus me fez de propósito. Você pode falar isso bem alto comigo? Deus me fez de propósito. Diga mais alto: Deus me fez de propósito. Agora diga para quem está ao teu lado: Deus te fez de propósito. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender com o Mestre, com Jesus. É Ele que vai nos ensinar o que é propósito. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus te trouxe aqui. E você também não está nesse mundo por acaso. Sabe, o local que você nasceu, a cor da sua pele, a forma com que você fala, aonde você nasceu, tudo isso faz parte de um propósito maior. Quer você queira ou não, é uma realidade. E hoje nós vamos aprender. Existem 3 perguntas no mundo. São as perguntas universais. De onde eu venho, por que estou aqui e para onde estou indo. Se você conseguir responder essas 3 perguntas, isso é na psicologia, na filosofia, no mundo, você encontra o seu propósito. E Jesus vai nos ensinar qual é o nosso propósito. Hoje nós vamos falar o que é propósito eterno. Diga comigo: propósito eterno. Nós vamos entender o que é destino. Diga comigo: destino. E nós vamos entender missão. Diga comigo: missão. Mas pastor, e essa pergunta que mais fazem para os pastores hoje: qual é o meu propósito? É o meu propósito individual. Você só vai encontrar o seu propósito individual. Eu não posso te dizer qual é o seu propósito individual, mas posso te dar algumas dicas. E hoje nós vamos ver com o ensinamento de Jesus que o seu propósito individual você vai encontrar na junção do propósito eterno com a sua missão. Amém? Vamos para a palavra, vamos para o que Jesus nos ensina. A palavra de Deus hoje está em Mateus capítulo 22, versículo 26. Perdão, Mateus 22, capítulo 36, desculpa. Mateus capítulo 22, versículo 36. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga amém. Então todo mundo achou, graças a Deus. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Espírito Santo, aqui está a tua palavra. Aqui estamos nós diante de ti. Eu não quero ir sozinho, Espírito. Venha comigo. Vamos fluir essa noite para que o teu povo entenda o propósito eterno deles e a missão deles. Flua com graça, poder e unção em nome de Jesus. Aqui nós vemos Jesus nos ensinando o questionamento que todos nós temos. Qual é o propósito? Qual é o motivo que você está nessa terra? Por que você nasceu? Para que você está aqui no mundo? E a resposta Jesus nos disse aqui. Se fôssemos escolher um nome, apenas um nome, a decifrar qual é o propósito eterno, o nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. Aqui nós vemos que Jesus, ele dá uma resposta a uma pergunta, e essa resposta é: qual é o grande mandamento? Em outras palavras, qual é o propósito da vida? Jesus fala: o propósito do ser humano é amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe, esse propósito eterno de Deus que se chama Emanuel, foi exatamente o que Deus desenhou para você e para mim. É como se fosse um pai ou uma mãe. Foi assim que Deus criou a humanidade. Ele fez um jardim, colocou ali árvores com várias frutas, árvores frutíferas, animais. Como se uma mãe e um pai preparam o filho para um neném que está próximo a vir. Assim, o pai preparou um ambiente. Mas para que ele preparou aquele ambiente? A Bíblia vai dizer que no Éden, ele preparou esse ambiente para quê? Para que no cair da tarde, ele se relacionasse com Adão e Eva que ele criou. Então, qual é o intuito da sua vida? Por que você está aqui na terra? Deus te criou de propósito para que você se relacionasse com Ele.
Para isso que Deus criou a humanidade, para que nós tenhamos um relacionamento íntimo com o Pai. Mas nós sabemos o que aconteceu. Adão caiu, Adão desobedeceu a Deus, e por isso ele foi lançado para fora daquele paraíso. E uma vez então que ele tinha pecado, é a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra Deus chamou. Deus chamou Adão e perguntou onde ele estava. E ele tinha fugido da presença de Deus. Então, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Que você volte para a presença. Mas para voltarmos para a presença, e é o que Deus sempre sonhou do ser humano, precisava então, por conta do pecado, que o pecado fosse abolido. Mas só havia um jeito do pecado ser abolido. Se alguém que não tivesse pecado, se alguém perfeito, morresse pelo pecado da humanidade. Então, e aí é que está toda a grandeza do Evangelho. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu ouço essa palavra, todas as vezes que eu falo essa palavra, eu me emociono, porque como pode um Deus tão poderoso, como pode o Deus que tinha o poder de criar, que criou os céus e a terra, poderia criar robôs, poderia criar alguém que pudesse adorá-lo, obrigado. Mas esse Deus resolve então entregar o seu único Filho. E João diz algo assim: Deus amou o mundo de tal maneira. É como se ele não tivesse adjetivos para dizer o tamanho de que Deus te amou e me amou. E olha que forte, Deus, ele amou o mundo de tal maneira, ele abriu mão do seu Filho por um período de tempo, porque ele não abriu mão de você. Não é forte isso? O Deus Criador dos céus e da terra abriu mão do seu Filho para ter você, da presença do seu Filho com Ele por um período na terra, mas não abriu mão de você, do relacionamento que Ele quer ter com você. Esse é o escândalo do Evangelho. O Filho de Deus se fez homem para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Isso é forte porque quando Jesus veio à terra, Ele morreu para que você voltasse para Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus veio, morreu por mim e por você, ressuscitou ao terceiro dia, o véu foi rasgado, então o caminho foi aberto para que você então hoje pudesse voltar ao seu propósito original, ao seu propósito eterno, que é se relacionar com seu Pai. Eu não sei se você sabe como isso é tão forte, mas um Deus tão poderoso querer, desejar você. Eu não sei se isso mexe com o mais profundo do seu âmbito, mas para mim sim, mexe muito com o meu coração, porque se um Deus que tem o poder de fazer todas as coisas deseja o meu relacionamento, eu sendo tão pequeno, eu sendo tão pecador, esse Deus, Ele deseja um relacionamento íntimo comigo, por isso Ele mandou o seu Filho para estar comigo. E sabe, muitas das vezes nós estamos tão preocupados, estamos tão atarefados, estamos fazendo as coisas e esquecemos de nos relacionarmos com Ele. Mas hoje eu vim aqui para trazer uma palavra de Deus para você. Eu vim aqui como profeta para levantar você, para animar você e para dizer para você que tudo que você precisa está em Deus. Tudo que você precisa está nele. Nós estamos no ano da provisão de Deus. Sabe o que significa a provisão de Deus para você? O nome dele se chama Emanuel. Tudo que você precisa está nele, é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você não precisa mais de ninguém, você não precisa do homem, você precisa dele. Sabe, é como se nós fôssemos os peixes, e Deus fosse o mar, e Deus estivesse clamando para a gente como o mar, e nós como peixes, estamos tentando nadar na areia, longe dele. E quando Deus estivesse falando assim: vem para mim, entra no mar, não existe vida para você longe de mim, só existe vida nele. A ciência, a psicologia entendeu algo. Existe um vazio no coração do homem. Todos têm um vazio que só pode ser preenchido com a presença de Deus. E você que está aqui essa noite, sendo crente ou não crente, o vazio que provavelmente você tem,
ou que você está tendo agora, só pode ser preenchido com a presença do Pai. E Ele quer preencher esse vazio com a sua glória, com a sua graça. Ele quer fazer de você algo tão poderoso nas mãos dEle, porque Ele quer trabalhar com você para o reino dEle. Sabe, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu entendi isso, esse princípio que nós estamos falando. Eu entendi que eu nasci de propósito, eu entendi que Deus me amava, que Ele queria se relacionar comigo. Então eu comecei a buscar Deus com muita força. Eu orava de manhã, orava de tarde, orava de noite. Mas chegou um momento que as pessoas falavam: poxa, você era muito intenso no mundo. Você precisa ser intenso para Deus, você precisa fazer algo para Deus. Então eu comecei a me envolver na igreja, e comecei a pegar cargo, peguei cargo disso, cargo daquilo outro. Só que o que aconteceu? Eu comecei a fazer tudo no automático. E esqueci da presença. Eu comecei a fazer as coisas para Deus. Esqueci do que Deus me chamava, não é para fazer as coisas para Deus, é para fazer as coisas com Ele. Ele queria caminhar comigo, Ele queria ser meu amigo, Ele queria estar do meu lado, Ele queria fazer junto comigo, e eu estava tentando fazer com minhas próprias forças, com os meus talentos, com aquilo que eu tinha. Mas meu irmão, eu vim aqui para te dizer essa noite, que você não tem que fazer nada para Deus, você precisa fazer com Ele, você não precisa fazer sem Ele. É o que Ele está dizendo para você essa noite: vem a mim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Entenda que antes de Jesus enviar e dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, Ele disse: vinde a mim. Não tem como você ir sem você vir, porque senão você vai falhar, senão você vai ficar sobrecarregado. Você precisa primeiro estar nele, você precisa primeiro ser o quê? Filho, ser amado por Ele, entender a sua identidade, e depois sim, você começa a fazer. Porque senão, se você começar a fazer sem ser, você irá se frustrar. Sabe, é exatamente isso que em Apocalipse, na carta à igreja de Laodiceia, Jesus fala para aquela igreja. Disse para ela assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com você e você comigo. Nós usamos essa passagem para falar com as pessoas não crentes. Mas o interessante é que essa passagem é falada para uma igreja. A igreja de Laodiceia, ela não era quente nem fria, ela era morna. Sabe por quê que ela era morna? Se você for lá ler, você vai ver. Porque ela estava dependendo das suas próprias forças. Ela achava que ela era autossuficiente. Meu irmão, a autossuficiência não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa da presença de Deus. Você precisa dEle, porque sem Ele, nada você pode fazer. É o que a palavra de Deus diz. Então, quando nós estamos nos relacionando com Ele, como é que eu faço, pastor, para me relacionar com Deus? Como é que eu faço para ter essa intimidade? Começa orando. Sabe o que é oração? É conversar com Deus. Oração é consultar o único que já viu o teu futuro. Olha que coisa boa. Ninguém já viu o seu futuro, somente Deus. Quando você está orando, você está consultando Ele. Você está conversando com Ele. Mas não é apenas pedir, é pedir e ouvir. Como é que você ouve a Deus? Através da palavra de Deus. Existem muitas pessoas que dizem: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, eu quero que Jesus volte, eu quero morar no céu. Deixa eu te dizer uma coisa: no céu você vai estar 24 horas na presença de Deus. Você terá que se relacionar com Ele 24 horas por Deus, com Ele. Agora eu te pergunto: quantos dias da semana, quantos minutos por dia você ora? Como você quer se relacionar com Deus eternamente se você não passa 5 minutos com Ele aqui na terra? Como você quer os céus abertos se você não abre a Bíblia? Não existem céus abertos com a Bíblia fechada, meu irmão. Não existe intimidade sem oração. Não existe intimidade sem você se relacionar. Pastor Maurício Paizão é meu amigo. Mas sabe como é que por que nós somos amigos? Porque nós caminhamos juntos por um bom tempo, mais de 3 anos. Então, nós temos intimidade. Mas imagina se eu fosse me relacionar com o Paizão e ficasse, só eu falava. Só eu pedia. Pior, né? Que tem muita gente que acha que oração é só pedir. Oração não é só pedir, meu irmão. Oração é você pedir, é você abrir o seu coração para Deus. Deus é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. E Ele hoje está aqui, e eu sinto Ele em cada rosto que eu posso ver aqui, e Deus está falando para você: eu tenho saudade de você, eu tenho saudade dos momentos que você passava orando na minha presença, eu tenho saudade daquele tempo que você se ajoelhava,
E não é só sobre ajoelhar, porque a Bíblia diz que nós temos que orar todo o tempo. Às vezes você não tem tempo na sua casa para orar. Ore no seu trabalho, ore no seu carro, ore em todo o tempo. É isso que a Bíblia diz. Em todo o tempo ore, em todo o tempo converse com Ele, em todo o tempo reconheça Ele. A Bíblia diz: reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará a sua vereda. Você tem caminhos que precisam ser endireitados? Quantos tem? Eu tenho. Para que eles possam ser endireitados, eu preciso reconhecer Ele. A Bíblia diz: em todos os meus caminhos. Ou seja, tudo o que eu fizer, eu preciso estar com Ele. Esse é o desejo do nosso Deus. Sabe, existe uma passagem que a gente conhece muito e já ouvimos vários homens de Deus pregar sobre a parábola do filho pródigo. Quantos aqui já ouviram essa parábola? Na realidade, a gente fala muito e prega muito sobre o filho mais jovem, né? Que é aquele filho que saiu, que pegou a herança do pai, como o pai ainda estava vivo, ou seja, considerou o pai como morto, saiu, gastou tudo, esbanjou o dinheiro, e depois, só que lá, quando ele estava no mundão, ele se arrependeu e se deu conta que tudo que ele precisava era da presença do pai. Não era sobre ter coisas, não é sobre ter dinheiro, é sobre ter a presença. Então ele se arrepende e volta. Diz a Bíblia que o pai vai ao seu encontro, como se o pai já estivesse esperando por ele. E chega, corre ao seu encontro e o abraça, e dá um abraço de pai, coloca um anel no dedo dele, coloca a melhor roupa, manda matar um bezerro gordo, faz uma festa para ele, porque o filho dele estava morto e agora reviveu, estava perdido e agora foi achado. E uma grande festa foi feita para esse filho. Mas tem algo que aconteceu que a maioria dos pregadores deixa passar, que é sobre o filho que ficou. O filho que ficou, o mais velho, ele ficou em casa, e quando ele soube que estava sendo feita uma festa para o seu irmão mais novo, que havia esbanjado o dinheiro do seu pai, ele ficou injuriado, ele ficou revoltado, porque ele achava que ele merecia mais do que o filho. Então o pai, sabendo disso, chegou a ele: por que você está chateado? Ele falou: eu tenho estado todos os dias na tua casa, escute bem, meu irmão, na tua presença, guardado todos os seus mandamentos, feito tudo que você me manda, mas o Senhor nunca matou um cabrito para mim. Mas esse meu irmão, esse teu filho, que gastou todo o seu dinheiro, o Senhor mata um bezerro gordo para ele e faz uma festa. O que o pai fala para ele? Você não entendeu. Não é sobre bezerro, não é sobre cabrito, é sobre a minha presença. Você esteve sempre do meu lado. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que está na minha presença pertence aos meus filhos. E hoje você é um filho de Deus, liberto pelo sangue de Jesus. E tudo que Deus tem é teu. Você é filho, você é amado, você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você é a própria casa do Deus vivo, morada de Deus. Por que eu quero falar isso? Porque muitas vezes nós estamos na casa de Deus, tentando fazer tudo, tentando obedecer, tentando ter muito esforço, e nós esquecemos da presença do Pai. Mas tudo que importa para a sua vida hoje é a presença. Sabe, existe uma passagem, até falei com o paizão na semana passada, que não sai da minha cabeça, que é Mateus 7:22. E diz assim: muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos no teu nome, expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. Escuta bem, Jesus disse para aquelas pessoas: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Não é forte essa passagem? Sabe para quem Jesus está falando isso? Para pessoas que expulsaram demônios, profetizaram e fizeram muitos milagres. Eu já sei que você está pensando: pastor, eu nunca expulsei nem um capirotinho. Pastor, eu não profetizei para ninguém. Nenhuma dor de cabeça eu orei e alguém foi curado. Se Jesus falou isso para aquelas pessoas, imagine eu. Só que a mensagem não é essa. O que Jesus estava dizendo aqui não é o que você faz, não é sobre aquilo que você pode fazer para Ele, mas é sobre a presença dEle.
é sobre ser conhecido no céu. Porque aquele dia não vai importar quantos seguidores você tem no Instagram, não vai importar a quem aqui te dá dinheiro, a quão rico você é. O que vai importar naquele dia é a palavra de uma pessoa somente, e essa pessoa se chama Jesus. Se ele disser para você, eu não te conheço, você não vai morar no céu. Mas se ele disser para você, vinde amado do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor, você entrará, morará com ele, e ele contigo por toda a eternidade. Então o que você precisa focar não é em fazer, não é em ter, é em ser filho de Deus. Entender que tudo que você precisa está nele. A palavra de Deus diz o seguinte: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Quantos estão recebendo algo do Senhor? Então qual é o teu propósito eterno? Se relacionar com Deus, Emanuel, ter uma intimidade com Deus. E qual é o seu destino? Jesus nos falou aqui, na segunda parte, ele falou, teremos que amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas quando nós vemos essa palavra amar, a gente pensa logo no coraçãozinho. Quando Jesus está falando a palavra amar, não é um coraçãozinho. O que ele está falando é o seguinte: a palavra amar é entregar a sua vida. Na realidade, a palavra mais certa para esse amar aqui é o amor ágape de Deus. O amor ágape de Deus não é o amor como o seu e como o meu. É um amor que não busca nada em troca. É um amor incondicional. É um amor perfeito de Deus. E qual é a palavra que serve para decifrar esse amor incondicional? Servir. Então esse é a sua missão. Servir. Por quê? Porque essa é a missão de Jesus. E como nós fomos chamados a sermos iguais a eles, quantos aqui querem ser uma imitação, uma cópia de Jesus? É para isso que você foi chamado. Esse é o seu nome. Quando você nasceu, a Bíblia diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Eu já estou crucificado com Cristo. Então você ganha um novo nome. Qual é o seu nome hoje, paizão? Cristo. Diga para o teu irmão, seu nome é Cristo. Quando a Bíblia fala que você é o corpo de Cristo, você fala assim, meu dedo, eu não vou falar, o meu dedo não tem um nome diferente, não é Manuel, meu dedo é Márcio. Então como você é o corpo de Cristo, você é Cristo. Você é feito à imagem e semelhança de Cristo, semelhança de Deus. E quem é a imagem de Deus? Cristo. Então você foi feito para ser Cristo. Então esse é o teu destino. O seu destino é ser Cristo, é ser igual a Jesus. E pastor, qual é a minha missão? A sua missão é fazer tudo o que Jesus fez na terra. E o que foi que ele fez na terra? A Bíblia diz que ele se entregou. A sua missão é entregar a sua vida para que outros vivam. A sua missão é entregar a sua vida para que muitos vivam através da sua vida. Foi exatamente essa pergunta que Jesus fez para os seus discípulos. Jesus fez uma pergunta para eles: quem o povo aí está dizendo que eu sou? Aí eles vieram para Jesus e disseram assim: olha, uns dizem que tu és Eliseu, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus faz uma pergunta: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O que Pedro estava dizendo? A missão de Jesus, que era Cristo. Cristo significa o ungido, Messias, que tinha uma missão única de entregar a sua vida para que você e eu tivéssemos vida. Essa era a missão de Jesus. Filho de Deus vivo, identidade, ou seja, sermos filhos, voltarmos ao nosso propósito eterno de nos relacionarmos com Deus. Até aí tudo bem? E aí, então Jesus, quando Pedro disse isso, elogiou ele, e logo depois começou a falar sobre o seu ministério, sobre o propósito que ele estava aqui, a missão de Jesus. Ele falou: olha, eu serei enviado até Jerusalém, eu sofrerei nas mãos dos religiosos, eles me baterão, eles me bofetearão, eles me crucificarão, eu vou morrer. Na realidade, é isso que Jesus está dizendo: eu irei morrer, eu irei entregar a minha vida. Aí Pedro chama ele de lado
chega aqui, vamos trocar uma ideia. Pedro chama ele para o lado e fala assim: Jesus, para com esse papo mais pessimista, né? Negativo. Você joga para o universo traz de volta. Para de dizer essas coisas que você vai morrer. O que Jesus falou para ele? Afasta-te de mim, Satanás. O mesmo Pedro, que tinha sido usado pelo Espírito, falando e definindo a missão de Jesus e o propósito eterno dele, é o mesmo Pedro que estava sendo usado pelo diabo. Sabe por quê? Porque esse é o espírito do anticristo. O espírito do anticristo estão em todos os outdoors, estão em todos os locais, e ele fala o seguinte: fique com a sua vida, poupe-se. É verdade que você vai lá na igreja servir mais uma vez? Eles não te merecem. Aquele pastor nem olha para a tua cara. Ele nem fala contigo. Pastor Márcio, tá? Não é o Diego, não. É verdade que você vai lá? Poupe a sua vida. Esse é o espírito do anticristo. O espírito de Cristo leva você a perder a sua vida para que muitos ganhem. E o espírito de Cristo e o espírito do anticristo leva a sua vida a poupar. Foi isso que Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Ele disse que aquele que perder a sua vida achará, e aquele que encontrar a perderá. O evangelho de Cristo não é oba-oba. O evangelho de Cristo é você morrer. E eu nunca vi um morto reclamar, eu nunca vi um morto murmurar, eu nunca vi um morto reclamar que o pastor não fala com ele, eu nunca vi um morto. Você foi chamado, a sua missão é morrer para as suas vontades, porque quando você morre para as suas vontades, você nasce para a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Essa é a sua missão, meu irmão e minha irmã. Deus te fez de propósito. Deus te fez para que você ame a Ele e para que você ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas não um amorzinho, para servir ao seu próximo, para perder a sua vida. É por isso que nós cantamos aqui essa música hoje. É Ele, por Ele que eu estou. Não é verdade? Essa é a sua missão. Perder a sua vida, para que a vida de Cristo reine na sua vida. Quantos estão comigo aqui, digam amém, aplaudam o Senhor. A sua missão é perder a sua vida. Diga para o teu irmão que está ao seu lado: a sua missão é perder a sua vida, para que a vida de Cristo reine em ti. Sabe, uma passagem que fala muito bem sobre isso que a gente está falando. Foi uma analogia que Jesus fez, falando da videira. E aqui eu quero te ensinar um princípio, uma dica, uma chave, para que você possa cumprir o seu propósito eterno e fazer a sua missão. Quantos querem ouvir? Já vou começar te ensinando aqui um movimento profético. Levante a sua mão direita. Agora levante a sua mão esquerda, o mais alto que você puder. Feche os seus olhos. Esse é o movimento profético que você precisa fazer. Total entrega, rendição absoluta para Ele. Permaneça nessa posição e você verá a glória de Deus. Permaneça nessa posição e nada nem ninguém poderá apagar aquilo que Deus tem preparado para a tua história. O propósito que Ele tem para a tua vida depende que você esteja assim, com as suas mãos erguidas. O propósito que Deus tem para a tua vida depende que você esteja totalmente rendido à presença de Deus. E a passagem que Jesus disse foi a seguinte, eu quero ler com vocês. João 15:5. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Tudo que a gente falou aqui está simplificado nesse versículo. Você quer viver o propósito? Permaneça nele. Você quer cumprir a sua missão? Permaneça ligado à videira. Sabe por quê? Porque o ramo não precisa fazer força para dar frutos.
Você já viu alguma árvore gemer para dar frutos? Sentir dor? Por quê? É natural dela, que ela precisa permanecer conectada à videira, ao tronco, aquele que tem todo o poder. E qual é o nome dele? Eu quero ouvir vocês dizerem, qual é o nome dele? Jesus é a videira verdadeira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim, a palavra-chave aqui é permanecer. Está tudo errado na sua vida, permanece. Está dando certo, permanece. Está orando pouco, permanece. Está orando muito, permanece. A palavra-chave é permanecer. Não é apenas estar por um momento, não é apenas ficar um momento, é permanecer. E sabe o que vai acontecer com você? Você dará muitos frutos. E sabe o que são os frutos? Nada mais do que nós acabamos de ver. Você perder a sua vida para que outros tenham vida. Porque nenhuma árvore frutífera jamais comeu do seu próprio fruto. Porque a árvore dá fruto para os outros comerem. E esse é o teu chamado, essa é a tua missão. Que você morra para você e reviva para viver um Cristo verdadeiro. Aquele Cristo que tem todo o poder. Quem está comigo, diga amém. Sabe, eu estou aqui e eu consigo ver todos vocês. Eu consigo ver as pessoas que estão lá atrás. Consigo ver o paizão aqui, a mãezona, pastor Léo, pastor Mateus. Consigo ver aquele irmão lá atrás que está dormindo. Ah, não está dormindo não, ele está meditando. Estou brincando, não tem ninguém dormindo não. Mas existe uma face aqui que eu não consigo ver. E é de propósito, foi Deus que fez assim. Sabe de quem é essa face? A minha. Deus não te fez para olhar para você. Deus te fez para olhar para o teu próximo. Porque essa é a sua missão. Morrer para o teu eu. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o Evangelho de Deus. Seguir a Jesus. A cruz dele significa morrer para o seu eu e nascer para o eu de Deus. Mas pastor, como é que eu faço isso? O que vai acontecer se eu cumprir a minha missão? Olha o que vai acontecer sobre você. Eu quero ler contigo. A Bíblia diz, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então aqui a Bíblia diz que nós somos o quê? Embaixadores da parte de Cristo. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes e beberão alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e os enfermos serão curados. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farão maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Vocês são a luz do mundo e o sal da terra. O que acontece quando nós entendemos o nosso propósito e a nossa missão? Nós então podemos viver para manifestar a glória de Deus nessa terra. Para isso que Deus te chamou, não é para uma vida monótona, mas é para você orar e pessoas serem curadas. É para você profetizar e o que sair da sua boca ser um decreto. É isso que Deus tem para você. Você é um embaixador, você é um representante do céu na terra. Quantos creem nisso? Quantos creem de coração que você é o embaixador? Deixa eu profetizar na sua vida. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus, que ninguém parará o mover de Deus na sua casa. Eu declaro que você viverá de propósito, que você cumprirá a sua missão e que você trará à terra a manifestação do reino de Deus e o reino de céus. Aonde você for, Jesus vai. Aonde você colocar os pés, Jesus estará contigo. Diga comigo, eu sou uma cópia de Jesus. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. E eu fui criado de propósito. Deus me fez de propósito. Fique de pé no seu lugar. Você pode aplaudir Jesus. Se você recebeu algo da parte de Deus, se Deus falou contigo, aplauda Ele o mais forte que você puder. Sabe, Jesus veio para te dar vida, e vida com abundância. Mas para que Ele te dê a vida e a vida com abundância, você precisa perder a sua vida.
o seu eu, você precisa morrer para o seu eu, para tudo aquilo que aponta para você mesmo, sabe? Tudo que você vê de bom em mim é Jesus, e que você vê de ruim sou eu mesmo. Não existe nada de bom nesse homem que você está vendo aqui. Eu sou apenas um homem falho, pecador como você. Mas existe alguém que vive através de mim. Esse alguém se chama Jesus. E cristianismo é isso. Cristianismo não é vir à igreja quarta, domingo, segunda, terça. Cristianismo é uma pessoa em que Cristo está acontecendo todos os dias da vida. Eu não sou melhor que você, eu não sou maior que você. Maior, eu sei que eu não sou mesmo, né? Mas eu não sou melhor do que você. Mas eu preciso ser a cada dia melhor do que eu mesmo. Eu preciso deixar que Jesus aconteça em mim. Agora para pensar, isso tudo que você ouviu, se as pessoas começassem a amar os outros como Jesus ensinou, você crê que o mundo seria um mundo melhor, sim ou não? A nossa comunidade seria melhor? A nossa cidade seria melhor? Eu descobri algo, eu não consigo mudar o mundo, mas eu consigo mudar a minha vida, a minha realidade e a realidade de quem está ao meu lado, o próximo. Essa é a mensagem da cruz, essa é a mensagem do Evangelho, que se você alcançar o seu irmão que está do seu lado, o seu próximo, nós podemos mudar o mundo, nós podemos realizar a obra de Deus. John Wesley disse algo muito importante, ele disse assim: dá-me 100 homens, dê-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada mais desejam senão Deus, e eu virarei esse mundo de cabeça para baixo. E John Wesley fez isso. Eu creio que aqui nós temos pessoas, quantos aqui querem morrer para si mesmos? Então nós já temos bastante pessoas, e eu creio que nós podemos mudar a situação da nossa cidade. Eu creio que nós podemos mudar a situação ao nosso redor. Quantos creem nisso, Lagoinha? Quem crê nisso, diga amém.